Boa tarde a todos e todas. Hoje, 12 de outubro, feriado nacional da Padroeira do Brasil, mas a data é bem lembrada por ser o dia em que nós brasileiros comemoramos o Dia das Crianças. Então, por ser um dia muito importante e levando em consideração que nós estamos em período eleitoral, a gente tem que refletir. Que futuro a gente quer para as nossas crianças? O que será que a gente vai transmitir para as próximas gerações, para as crianças do Brasil, dependendo do resultado dessa eleição? Bom, então primeiramente eu gostaria de mandar um grande beijo para minha filha, para Jennifer, que é a razão da minha vida, a minha filha, e assim como todos os pais, nessa data eu estou confraternizando com ela. Mas a gente tem que pensar nas crianças, inclusive daquelas crianças que ainda nem nasceram. Aquelas crianças que estão na fase de gestação, estão sendo desenvolvidas na fase fetal, dentro da barriga de sua mãe. Mas por que a gente tem que falar sobre isso? Porque isso é política pública e a gente vai verificar que dependendo da política, dependendo do governo que está no poder, que está no comando do Estado, as crianças que ainda não nasceram podem ser prejudicadas, podem não vir a nascer ou podem nascer com problemas. Por quê? Porque eu estou falando de um item da reforma trabalhista que foi aprovada pelo governo ilegítimo de Michel Temer. O que diz esse item? Diz que as mulheres em fase gestacional, as mulheres grávidas, elas não são mais obrigadas a serem retiradas de locais insalubres. O que são locais insalubres? São locais, nos diversos locais do meio de trabalho, em que foi comprovado por uma equipe profissional que existe a possibilidade de alguém adquirir uma doença naquele ambiente. E eu gostaria de citar um exemplo, para ficar bem claro, que existe em todo o Brasil. Posto de combustível. Quem é que nunca viu os frentistas abastecerem o seu carro com gasolina, com diesel, com etanol, num posto de combustível? Praticamente todos nós vimos. E é muito comum haver frentistas mulheres. Muito comum. E qual é a situação aqui para você entender? As mulheres grávidas, se ela estiver abastecendo os veículos de forma intensa, de forma contínua, na sua rotina diária, com gasolina, por exemplo, ela pode estar inalando um produto químico que faz parte da composição da gasolina. O nome desse produto químico é benzeno. Benzeno é um produto comprovadamente cancerígeno, comprovadamente carcinogênico em seres humanos. Significa o seguinte: se a pessoa ficar exposta durante a sua rotina, todos os dias, a esse agente químico, ela pode vir adquirir uma doença séria, inclusive câncer. Uma espécie de leucemia que o benzeno causa ao longo prazo. Só que o benzeno, ele também afeta fatores genéticos. Isso significa que, caso ela inale e esse benzeno chegue na corrente sanguínea, através da corrente sanguínea, esse produto vai chegar no feto. E isso pode gerar diversos problemas. Por exemplo, o aborto espontâneo. A pessoa que está cuidando da sua gestação, fazendo aquele acompanhamento pré-natal, pode simplesmente perder o bebê por estar exposto ao benzeno. Nesse exemplo da frentista no posto de gasolina. E se o bebê vier a nascer, caso ela continue exposta ao benzeno, ele pode nascer com problemas. Então, causa problemas no feto. Então, a gente tem que cuidar das crianças que ainda nem nasceram. E isso é importante, porque se nós verificarmos que isso é um item dessa reforma trabalhista que tirou muito direito dos trabalhadores, eu estou falando de um porque hoje é o dia das crianças. E a gente verifica que nós temos 12 candidatos à presidência. O Bolsonaro votou a favor, de forma integral, dessa reforma. E ele não pensa em mudar. Pelo contrário, ele fala em avançar, em modernizar a legislação trabalhista. A modernização é tirar direito dos trabalhadores, a exemplo do que eu acabei de falar. Do outro lado, nós temos o Fernando Haddad, que é o candidato dos trabalhadores. E o que o Fernando Haddad fala? Que ele vai revogar a reforma trabalhista. Ele vai acabar com esses problemas que só tiraram direito dos trabalhadores. Os empresários não podem lucrar retirando direito. Eles têm que lucrar com a metodologia, com o mercado, com o investimento, mas não tirando direito. Isso é um completo absurdo. A gente está deixando as pessoas vulneráveis, deixando as crianças do futuro vulneráveis, até as que não nasceram. Então, sobre esse item, cuidar de quem ainda não nasceu, de quem ainda está vindo, o Bolsonaro é perigoso, porque ele não quer revogar essa reforma trabalhista. O Haddad vai revogar. Então, cuidar das crianças é pensar nisso. Só que a gente também tem que pensar nas que já nasceram, já que estão aí conosco. Então, nesse momento a gente verifica que as crianças iniciam a sua fase escolar, a sua vida social, além da família, da igreja, obviamente, no ambiente escolar. E geralmente, qual é o primeiro ambiente escolar? É a creche, ou deveria ser.
Por quê? Porque a creche é quando a mãe, e em geral isso acontece muito, a mãe não tem condições de ficar em casa sozinha. Muitas não têm um companheiro. Muitas mães criam os filhos sozinhos. Então, como consequência, ela tem que trabalhar para alimentar o seu filho, para alimentar a sua família. Então, daí a importância da creche. O governo federal, na época da Dilma, no último ano da Dilma, em 2015, aprovou um projeto de lei para incentivar os municípios a criarem muitas creches no Brasil. Milhares de creches no Brasil. Isso foi totalmente interrompido pelo governo do Michel Temer. Então, como consequência, as crianças estão desassistidas. Só que falar de creche, a gente tem que falar de uma situação. O porquê que não tem mais creche sendo construída? Por que foi interrompida esse investimento do governo federal, essa ajuda que o governo federal dava aos municípios para que as creches fossem construídas? É porque o governo legítimo de Michel Temer aprovou a chamada PEC que limita o gasto público, a PEC 55. O que fala essa PEC, esse projeto de emenda constitucional? Estabelece que de 2017 até 2037, por 20 anos, os gastos públicos têm que ser limitados ao crescimento da inflação do ano anterior. Então, na prática, isso é um desastre. Porque, para pensar, a gente está passando por um momento de recessão econômica. Qual é uma das primeiras consequências da recessão econômica? Demissão. As pessoas perdem o emprego. Então, pessoas que estavam trabalhando, por exemplo, em 2015, foram saindo. 2016, 2017, 2018 e continua saindo. A nossa taxa atual de desemprego, de acordo com o IBGE, é de aproximadamente 13%. Ou seja, é mais de 13 milhões de desempregados oficiais, sem levar em consideração aqueles que já desistiram de procurar emprego, ou aqueles que estão em subemprego. Então, são muitas pessoas desempregadas. E qual é uma consequência do desemprego? Vamos pensar nas crianças? Quando a pessoa está empregada, teoricamente, dependendo do emprego, muitos oferecem como benefício aos empregados plano de saúde. Então, significa que o empregado e seu filho tinham plano de saúde. A partir do momento em que ele é demitido, o plano de saúde acaba. Então, significa que são mais pessoas que dependem do SUS. Dependem de posto de saúde, de pronto-socorro público, dependem do SUS para fazer qualquer tipo de exame. Então, aumentou a quantidade de pessoas que precisam da saúde pública. Só que, de acordo com aquela PEC que foi aprovada, diminuiu o recurso para a saúde. Qual é a consequência? O que a gente viu nos dados. Aumentou a mortalidade infantil no Brasil. A taxa de mortalidade infantil no Brasil, que vinha caindo desde a década de 90, aumentou agora. Não é por acaso, é porque falta investimento, porque faltou dinheiro, porque aumentou a quantidade de pessoas que precisam de serviço público e o dinheiro diminuiu. Então, essa PEC é uma maldade contra as pessoas pobres do Brasil, porque são elas que são prejudicadas, são elas que precisam do serviço público. O outro exemplo é o educacional. Além da creche, a creche que não está sendo mais construída porque o dinheiro foi cortado, a gente verifica que o problema vai aumentando de forma escalonada, porque as pessoas que tinham aquele emprego e tinham as condições financeiras de tentar dar uma educação melhor para o seu filho, optavam pela educação de escolas particulares. Com desemprego, o dinheiro acabou, a pessoa está com dificuldade de se alimentar e não tem mais condições de deixar o filho na escola particular. Qual é a consequência? Matricula a filha na escola pública. Então, a demanda, a quantidade de pessoas que procuraram a escola pública foi aumentada de forma muito intensa com essa taxa de desemprego. Só que o investimento público, o dinheiro destinado pelo governo federal para a educação pública diminuiu. Então, mais uma vez, os pobres estão sendo prejudicados. Mais uma vez, as crianças não estão sendo cuidadas. E o que a gente verifica dos dois governos? O Bolsonaro ele votou a favor dessa PEC dos gastos públicos, que limita investimento público. O Haddad é do PT. O PT votou totalmente contra. Assim como os partidos aliados, como o PCdoB, por exemplo. Mas o Haddad se propõe no seu plano de governo a revogar essa PEC, para que haja investimento público, porque os pobres estão passando por problema de falta de assistência em saúde e educação, que é o nosso tema aqui, porque é criança, mas isso é generalizado. Então, para as crianças que já nasceram e estão naquela fase inicial, mais uma vez o Haddad é a melhor opção, porque ele vai revogar essa PEC, que evita a construção de creche, que evita dinheiro para a escola, que evita dinheiro para a saúde dos pobres, das crianças pobres do Brasil.
as crianças vão crescendo, vão chegando no ensino fundamental, vão passando de série, vão se desenvolvendo, vão criando raciocínio, vão querendo aprender mais, vão querendo se desenvolver, começam a pensar no futuro. Chegou no ensino fundamental. Se nós analisarmos o plano de governo do Bolsonaro para a educação e compararmos com o plano de governo do Fernando Haddad para a educação, a gente vai verificar que são diferenças colossais. Por quê? Porque, primeiro, em agosto desse ano, de 2018, o Bolsonaro deu entrevista no jornal o Globo, onde ele defendeu, dentre outras coisas, a educação à distância até desde o ensino fundamental. Então, eu queria perguntar aí para você que é professor, que conhece um professor, o que você acha dessa ideia? Educação à distância desde o ensino fundamental para crianças. É um absurdo. As crianças ainda não estão preparadas para essa educação à distância. Então, é queda na qualidade de ensino. Aí, segundo o Bolsonaro, qual seria a justificativa para isso? Baratear o custo da educação pública e eliminar o marxismo das escolas. Ou seja, eles inventam uma desculpa ideológica que é contra ideologias na escola sem partido, mas aí ele revelou o real motivo, baratear o custo. Eles consideram gasto, não consideram investimento na educação pública. Então eles querem baratear. Baratear como? Colocando criança para fazer curso em EAD. Então ela iria de forma prática para a escola apenas para fazer as provas e o que eles chamam de atividades práticas. Na prática, somente iria para a escola para fazer provas, para verificar as notas. Só que quando a gente olha o plano do Bolsonaro, essa entrevista foi em agosto. 2 semanas depois, o plano foi divulgado. Aí ele já fala que a educação à distância será feita nas áreas rurais e naqueles pontos onde é difícil a chegada de educação formal, enfim. Ele manteve o plano, mas devido às críticas ele falou que vai para a área rural. Aí analisa aquele povo da área rural que já é mais sofrido, que já tem menos oportunidades que o da cidade. Vai continuar com mais dificuldade e vai oficialmente, pelos planos de governo, ser tratado com preconceito. Então é simbólico. As minorias não são tratadas como deveriam. Que tem que ter um diferencial para que elas sejam incentivadas a concorrer em nível de igualdade com quem não faz parte dessa minoria. E nesse caso, o pessoal da área rural seria um exemplo de minoria. E o que fala o Fernando Haddad? Ele vai, com a revogação da PEC dos gastos públicos, ele vai trazer verbas para a educação e, além do mais, ele vai resgatar o Plano Nacional de Educação de 2014, que teria vigor até 2024, mas foi interrompido pelo Temer. Ele vai resgatar e esse plano prevê que 10% do PIB vai para a educação. Então, tem até 2024 para fazer isso. Mas como ele vai fazer isso? Trazendo de volta o que foi tirado pelo governo legítimo com apoio do voto do partido do Bolsonaro. Quer trazer o dinheiro do pré-sal, dos royalties da exploração do pré-sal, do fundo social do pré-sal, ou seja, o dinheiro do petróleo do Brasil, dessa riqueza que está sendo entregue para as multinacionais, para a educação. Então, o que o governo lucrar com pré-sal vai para a educação. Então, é possível, sim, aumentar de forma maciça o investimento em educação sem tirar de outras áreas. Isso faz parte do plano do Fernando Haddad. Aí, para você que é professor, vai ser resgatado, de acordo com o plano de governo do Fernando Haddad, o projeto Universidade em Rede dos Professores, que na prática diz o seguinte: aquele professor que precisa exercer a formação de ensino superior ou precisa se qualificar melhor, eles que são concursados na rede pública, eles terão acesso às vagas automáticas dos institutos federais e das universidades federais. Então vai qualificar o professor. E além disso, tem o projeto para qualificar os servidores da escola, além dos professores. Isso faz parte do plano educacional do candidato do PT, do candidato Fernando Haddad. E ainda falando sobre isso, é bom lembrar você, professor, que até poucos anos atrás, dependendo do estado onde você trabalha, dependendo da cidade para a qual você trabalha, para onde você fez concurso público, você ficava na mão do prefeito, você dependia do prefeito para definir qual seria o salário dos professores. Isso acabou a partir da criação do piso salarial nacional dos professores. E quem foi que fez? Foi Fernando Haddad, enquanto ministro da Educação,
do então presidente Lula. A partir daí, o professor, em qualquer lugar do Brasil, tem que ganhar no mínimo um valor. E a partir daí, ganha mais. Isso não existia antes. Existia no Fernando Haddad. E com os 10% do PIB para a educação, com os royalties do pré-sal, a tendência é que haja possibilidade de aumento real para os professores. Mas falando em criança, a gente também tem que lembrar daquelas crianças que nasceram com alguns problemas. E agora é importante falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é muito chamado de Lei Brasileira de Inclusão. O que que fala essa lei? Ela fala que as pessoas com deficiência têm que ser inclusas na sociedade. Então, as crianças terão acesso direto à escola, não serão discriminadas. Isso já está na lei. Essa lei já existe. As escolas não podem cobrar mensalidades mais caras. Os planos de saúde não podem cobrar um valor diferenciado para aquelas pessoas que são portadoras de deficiência. Para quem trabalha, a pessoa que recebe um plano, recebe uma assistência da Previdência Social, recebe um salário mínimo de prestação continuada da assistência social. Por que ela recebe isso? Ela recebe porque ela não tem condições de contribuir com a subsistência da sua família, então não consegue contribuir com a sua própria subsistência. E muitas vezes a família tem dificuldade de alimentar todos os membros. Então, por isso, a Previdência Social paga um benefício de prestação continuada, um salário mínimo. Só que aquela pessoa, aquela criança vai crescendo, ela vai ficando habilidosa em alguma coisa, e esse programa de inclusão do brasileiro de inclusão vai possibilitar que a pessoa participe de curso de formação, e ela vai ter um momento que vai ter a oportunidade, caso as condições permitam, de trabalhar. Então, o que essa legislação prevê? Que vai ter um auxílio de inclusão. Na prática é o seguinte, a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada vai trabalhar, vai receber um salário, vai passar a ganhar mais do que recebia da Previdência. Só que, como incentivo, ela vai receber, além disso, um auxílio de inclusão. Essa lei é de 2015 e foi aprovada pela Dilma. Só que, a partir daí, teve aquela situação de os parlamentares do Congresso, deputados e senadores, barrarem tudo que vinha da Dilma, para criar uma situação ruim para que a Dilma sofresse o golpe, sofresse o impeachment. Então significa que as leis complementares necessárias ainda não foram feitas. Então o Fernando Haddad se compromete, e isso está no plano de governo dele, em enviar para o Congresso todos os textos para as leis complementares necessárias, para que esse plano brasileiro de inclusão, ou o Estatuto de Inclusão da Pessoa com Deficiência, seja de fato colocado em prática. E o Bolsonaro, o que é que fala sobre o assunto? O Bolsonaro ele votou contra essa lei. Ele rejeitou. Ele não queria que fosse aprovada. Ele e o filho dele votaram contra. Por quê? Porque eles partem da seguinte ideia: minoria não tem que ser tratada de forma diferenciada. A minoria tem que se enquadrar na maioria. Esse é o pensamento deles. E se você pesquisar na internet, em diversas oportunidades eles falaram isso. Só que a minoria, nesse caso, são pessoas com deficiência. São pessoas que, se não tiverem algo diferenciado, uma assistência diferenciada, não vão ter como competir com as pessoas, com a maioria. Então, enquanto o Fernando Haddad se compromete em efetivar essa lei, em garantir essa inclusão social e das pessoas com deficiência, o Bolsonaro votou contra e é totalmente contra qualquer tipo de incentivo a minorias, inclusive pessoas com deficiência. Você professor, você profissional de educação, é importante agora dialogar com você, porque uma das justificativas para muitas pessoas votarem no Bolsonaro é o chamado kit gay. O que é o kit gay? O kit gay foi um projeto desenvolvido por instituições, na época que o Haddad era ministro da Educação, e o Ministério Público Federal da época forçou que o Ministério da Educação realizasse debates públicos para discutir o que seria esse assunto, que na prática seria um projeto para evitar que as pessoas que têm tendência homossexual, a partir de 14 anos, não é para criança de 6 anos, como falaram, como o Bolsonaro falou, inclusive na TV, os professores passassem a ter uma orientação de como agir, para que essas pessoas não sofressem bullying. Então, isso estava incluso num projeto para evitar bullying, só que esse era um dos tópicos, né? Tendências homossexuais. O Bolsonaro está espalhando fake news que o Fernando Haddad criou o kit gay, que entregou kit gay na escola, que entregou mamadeira em forma de órgão sexual masculino. Isso nunca existiu.
Então, por isso que eu falo, você professor, ou você que com certeza conhece algum professor, tem parente professor, tem amigo professor, conhece algum professor porque é uma profissão que existe difundida em todo o Brasil. Pergunta desse seu professor se alguma vez ele recebeu do governo, ou se alguma vez ele entregou algum kit gay para algum aluno. Pergunte. É muito fácil descobrir que isso é mentira. E por que é muito fácil? Porque o Ministério da Educação nunca comprou nada disso. O Bolsonaro, durante a campanha do primeiro turno, foi entrevistado no Jornal Nacional e mostrou um livro, uma caderneta de orientação sexual. E falou que aquela caderneta tinha sido distribuída pelo Ministério da Educação. Não foi. Aquela caderneta foi feita por autores da França e traduzidas para o Brasil. É vendido nas livrarias, então quem quiser compra. É orientação sexual, para as crianças aprenderem o que seria a paixão, o que seria o primeiro beijo. É uma caderneta de educação sexual. Então o Bolsonaro foi para o Jornal Nacional e falou que aquilo tinha sido distribuído pelo Ministério da Educação, na época do Haddad. Totalmente mentira. O Ministério da Educação nunca comprou aquilo. E inclusive esse projeto, para evitar bullying, nesse caso, na época não foi aprovado. A Dilma vetou. Então é totalmente fake news, é totalmente mentira. E as pessoas que acreditam nisso ficaram disseminando, e isso tirou o voto de Fernando Haddad por algo que ele não fez. Ele simplesmente está sendo acusado porque na época ele era o ministro da Educação. Então ele tinha que trazer isso para discussão, porque o Ministério Público Federal obrigou que a discussão fosse feita, mas não foi aprovado. Inclusive foi vetado pela Dilma. Então é mais uma fake news. Então, cuidar da criança é ir além da mentira. Se você verifica que o teu candidato, no caso o Bolsonaro, está mentindo, pense bem, que futuro você vai dar para as crianças do Brasil, baseado em mentiras. Então é importante nós termos muita franqueza, conversar de uma forma clara, explicar para todas as pessoas que mentira não pode ganhar eleição, porque quem vai ser prejudicado são os brasileiros. E algo que a gente faz esse ano, as consequências são maiores no futuro. No Dia das Crianças é importante a gente pensar no futuro das nossas crianças. Então pense bem. Pense em quem tem propostas para o futuro do Brasil, quem tem propostas para as crianças do Brasil. Compare os dois planos de governo. É fácil, está com acesso à internet. Você vai verificar que tudo que eu falei está lá. E você, professor, você tem uma missão muito grande nesse momento, que é mostrar que muitas das coisas afirmadas pelo Bolsonaro não passam de mentira. Tá ok? Então, mais uma vez, um feriado de muita paz para todos e um Dia das Crianças repleto de felicidade, que nesse momento as famílias devem estar confraternizando, devem estar almoçando, devem estar abraçando, falando o quanto ama seus filhos. E além de falar, prove. Mostre para sua filha de forma prática que naquele ano em que o Brasil estava polarizado, entre pessoas que se preocupam com o futuro e entre pessoas que ficam mentindo, você optou pelo bem. Você votou pelo que é justo, você votou a favor das crianças, votou a favor do Brasil. Então, por isso, reforço o voto, peço o voto em Fernando Haddad. Você que é eleitor do Bolsonaro, reflita bem, pesquise melhor, vá além das memes, se aprofunde, leia os planos de governo, leia comentários sobre os planos de governo. É importante, o seu voto pode decidir o futuro do seu filho. Muito obrigado e até a próxima.